Tudo bem, pessoal? De novo com vocês, professor Beto, de Filosofia, dando sequência àquelas nossas aulinhas maravilhosas, pessoal, para que você possa cumprir o seu ensino médio com bastante alegria, com bastante tranquilidade e também com conteúdo que te capacite a fazer Enem, te capacite a fazer bons vestibulares Brasil afora, moçada. Então, eu te convido para continuar a nossa viagem maravilhosa, essa viagem sobre o pensamento humano, pessoal. Vocês se lembram que nós já tínhamos atingido a modernidade, já fizemos John Locke, já fizemos Thomas Hobbes e alguns caras? Lembram disso? Agora, pessoal, eu convido a vocês para entrar comigo na onda do Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, o iluminista, pessoal, o grande defensor da democracia. Tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver as teses que esse cara defende. A estrutura do Rousseau é bastante interessante, pessoal. Temos a questão do estado de natureza, que vamos ver. Depois nós veremos, certo, a sociedade que corrompe o homem e a proposta de superação dessa sociedade através de um contrato social que se funda na vontade geral. Vamos dar uma olhadinha então, moçada? Vamos juntos? Certo? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, um esqueminha básico aqui que a gente vai trabalhar tópico por tópico. Ó, Jean-Jacques Rousseau, ele é um contratualista, vocês sabem bem disso, certo? Então, ele acredita que as sociedades humanas não são naturais, elas nascem, certo? Elas nascem mediante contrato. Então, nós vamos mostrar agora o que acontece com o ser humano em seu estado de natureza. Só lembrando, aqui comigo agora, pessoal, no meu olhinho, só lembrando, moçada, estado de natureza, tanto para o John Locke, quanto para o Thomas Hobbes, quanto para o Rousseau, é aquele momento em que os seres humanos vivem sem as estruturas sociais. É uma espécie de momento pré-social, é uma espécie de momento pré-civil. Tudo bem? Conseguiram se lembrar disso? Então tá ótimo. Agora, nós vamos ver como é para o Rousseau esse estado de natureza. Vamos voltar para o slide? Tópico ali? Estou indo. Aqui, pessoal, o homem em seu estado de natureza, certo? Ele vive em isolamento, certo? Ele vive em isolamento. O que é isso, Beto? Aqui comigo agora. Isolamento? Ele não vê ninguém, não conversa com ninguém, não. Ele vê pessoas, ele conversa com pessoas, ele caça com pessoas, ele procria com pessoas. Esse isolamento, pessoal, é a ausência de estruturas morais e de estruturas sociais que deem unidade ao ser humano, certo? Não existe laço de familiaridade, não existe laço de amizade. É nesse sentido o isolamento, tá bom? Ô Beto, mas esse homem que vive isolado, eu lembro que eu estudei na minha escola, o professor disse que o homem é bom e a sociedade o corrompe. É uma espécie de bom selvagem, incapaz do mal, ingênuo e que vive isolado. Ô Beto, o que move o ser humano? O que move o ser humano é o instinto de autopreservação. O instinto de autopreservação é uma tendência que nós temos, eu tenho, vocês têm, todos os seres humanos nós temos, em preservar a nós mesmos, pessoal. Ou seja, eu tento preservar a minha vida, você tenta preservar a sua vida, e no estado de natureza, aquilo que move o ser humano é o instinto de autopreservação. Vou ver mais um tópico aqui? Vamos lá comigo? Slide, pessoal. Ó, existe a desigualdade natural. Isso, muitas vezes, dá um pouquinho de dúvida no aluno, porque com certeza ele já deve ter visto na internet ou em algum livro que o Rousseau é um cara totalmente contrário à desigualdade. Aqui no olho agora, moçada. Sim, Rousseau é contrário à desigualdade, mas ele é um grande crítico da desigualdade social, pessoal. Com relação à desigualdade natural, ela é normal, ela é natural, ela não é nociva. O que é desigualdade natural, professor Beto? Bom, desigualdade natural é aquela que a natureza nos impõe. São as desigualdades basicamente físicas. Alguns são mais altos, outros mais baixos, alguns são mais lentos, outros são mais rápidos, etc., pessoal. Então, as desigualdades naturais não são nocivas, não nascem do egoísmo. Elas nos são impostas pela natureza. Vamos dar mais uma olhadinha aqui? Outro tópico. Perfectibilidade. O que é perfectibilidade? Perfectibilidade é uma capacidade que nós temos, que nos diferencia dos outros animais, assim como a liberdade. Certo? É a capacidade que nós temos de aprimorar nós mesmos e superar situações impostas pela vida. Ou seja, a vida e a natureza nos impõem situações e nós temos que nos autoaprimorar, nós temos que nos aperfeiçoar para vencer essas situações. Ou seja, primeiro caçávamos com paus e pedras, depois com arcos e flechas, depois com lanças e arcos e flechas, depois nos sedentarizamos e assim, pessoal, de maneira perfectível, nós vamos evoluindo. Só que em um determinado momento, pessoal, aquela relativa harmonia, aquela relativa satisfação em que nós vivíamos no estado de natureza, ela é quebrada pelo cercamento da terra. O Rousseau mesmo disse, pessoal, o verdadeiro fundador da sociedade civil foi aquele que, tendo cercado um pedaço de terra,
Cuidou de gritar, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente tolas e inocentes para acreditá-lo. E o Rousseau prossegue. Quantas injustiças teria poupado ao gênero humano aquele que corajosamente tivesse arrancado as estacas e gritado, apartai-vos de ouvir esse impostor, porque estareis perdidos o dia em que esquecerdes que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Então, para Rousseau, pessoal, o cercamento da terra marca o início da propriedade privada, certo? Ou seja, e a propriedade privada põe um fim ao estado de natureza e dá início a uma sociedade que corrompe o ser humano. E por falar em sociedade que corrompe o ser humano, vamos dar uma olhadinha no próximo slide que eu preparei um conteúdo bem denso para vocês. Vamos lá. Tá aqui, pessoal. O homem é bom no seu estado de natureza e a sociedade o corrompe, certo? No entanto, isso não quer dizer que toda a sociedade é, por essência, corrupta. O filósofo genebrino, porque o Rousseau nasceu em Genebra, radicou-se na França, mas ele é suíço, certo? Está se referindo a um certo tipo de sociedade, aquela que se funda na propriedade privada e que repousa na afirmação e na manutenção da desigualdade entre os seres humanos, certo? Oprimindo a maioria em proveito de uma minoria privilegiada. Ou seja, pessoal, para o Rousseau funciona assim, surge a propriedade privada e no entorno da propriedade privada vão surgindo as estruturas sociais que corromperão o ser humano. E uma dica muito importante para vocês é que essa sociedade que surge a partir da propriedade privada, que Rousseau chama de usurpação, então para Rousseau a propriedade privada é uma usurpação pela força. Essa sociedade que surge a partir da propriedade privada, ela corromperá o ser humano. Por quê? Porque ela surge para dar suporte à propriedade privada e aos seus detentores. Ou seja, ela surge para dar suporte à propriedade privada e àqueles que possuem a propriedade. É por isso que Rousseau diz o seguinte, tudo aquilo que surge no interior dessa sociedade será igualmente corrupto. Por isso você verá em Rousseau uma grande crítica ao conhecimento humano no contexto dessa sociedade. Por isso que você verá em Rousseau uma grande crítica à educação no contexto dessa sociedade. Por isso que você verá em Rousseau uma grande crítica à política no contexto dessa sociedade. Entendeu, querido? Então é isso. Então, resumindo, o homem é bom, livre e feliz em seu estado de natureza, certo? Tem perfectibilidade, vai superando a si mesmo e se autoaperfeiçoando justamente para se preservar cada vez mais. No entanto, na medida em que ele encontra uma razoável satisfação, como Rousseau mesmo diz, vivíamos uma vida satisfeita, mas alguns queriam mais. Então surge a propriedade privada, que é o marco final do estado de natureza e o marco inicial de uma sociedade corrupta e corruptora. E essa sociedade que é corrupta e corruptora, certo? Ela contamina tudo aquilo que nasce em seu interior. E a única maneira de lidar com essa sociedade é superando-a. Mas, professor Beto, como nós podemos superar essa sociedade? Eu vou ali na outra câmera e vou falar nos seus olhos. Vou aqui nessa câmera aqui e vou falar para você. A única maneira de superar essa sociedade, aliás, de lidar com essa sociedade, é superando-a através de para a próxima aula, moçada. É na próxima aula que eu vou revelar como nós podemos superar a sociedade corrupta e corruptora para Rousseau. Moçada, aquele abraço, Deus abençoe muito vocês e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!